Oi, gente, tudo bem? Agora, colocando um pouco mais em prática as coisas que nós temos visto até aqui, tanto o modo como escrever, como elaborar um parágrafo, como o que evitar em certos tipos de textos, principalmente nos textos formais e assim, vamos agora colocar em prática tudo isso, né? Aprendendo sobre os tipos de texto que existem, né? E como podemos escrevê-los. O primeiro tipo é a descrição. A descrição, ela é a representação verbal. Me perdoem que eu estou vendo aqui que eu tem alguma coisa está com a minha foto aqui, mas bom, eu vou falar. A descrição é a representação verbal de um objeto sensível sendo comparado a uma fotografia, mas que admite interpretação a menos que seja uma descrição técnica, ok? Então assim, é como se fosse uma fotografia por palavras. Isso é uma descrição. Você pode bater uma foto e ver exatamente a representação da. Existe isso, inclusive, na filosofia, né? Desculpe cortar o assunto agora. Que fala assim: quando você vê uma representação de objeto, você está vendo uma representação e não de fato o objeto. Né? Tem essa discussão filosófica sobre esse objeto, que talvez o objeto que você veja talvez é uma representação de um objeto ideal no mundo das ideias, etc. Né? E trazendo isso um pouco para a linguagem, você tem uma fotografia que não é o próprio objeto, mas é uma representação gráfica daquele objeto. Ou você também pode ter essa mesma representação por palavras, que é como se fosse uma fotografia escrita. Né? E existem quatro tipos principais de, de descrição. O primeiro tipo é de um ser animado ou inanimado. Uma pessoa, ou seja, um ser animado ou animado pode ser uma pessoa, um animal, um objeto. E esse tipo costuma ser chamado de retrato, porque corresponde a uma fotografia através de palavras, né? Então, por exemplo, era um cavalo grande, branco, com crina brilhante, de vento e luz, caída sobre o pescoço firme. As patas pisavam duras e elegantes, os cascos negros, o peito de músculos alcançava. Ok, acho que eu escrevi errado essa palavra. Com a certeza de um deus. Então, assim, você começa a imaginar, talvez, como seria esse cavalo, não? Era alto, magro, vestido todo de preto, com o pescoço entalado num colarinho direito. O rosto aguçado no queixo ia se alargando até a calva, vasta e polida, um pouco amolgada no alto. Então você começa a imaginar como talvez seria essa pessoa. Então por isso que é o tipo de descrição chamado de retrato, porque você começa a, a descrever esse objeto como se fosse uma fotografia, ok? E claro, quando eu coloco uma crina brilhante de vento e luz, crina brilhante, beleza, é uma descrição bem mais fiel ao que é. Mas quando eu coloco uma crina brilhante de vento e luz, eu já estou pensando talvez no movimento, talvez numa interpretação dessa descrição. Por isso que a descrição ela admite interpretações, é um ponto de vista. Assim como na fotografia a gente pode tirar de um ângulo, de outro ângulo que vai ter mais luz, menos luz. Eu posso tirar uma foto contra a luz ou a favor da luz, né? Com a luz na minha cara ou a luz atrás de mim vai ser fotografias diferentes, ou seja, com ângulos diferentes do mesmo objeto, no mesmo tempo, no mesmo local, né? Ou seja, eu posso ter isso na fotografia. Nessa interpretação da fotografia, eu também posso também fazer isso através das palavras, ou seja, eu posso ter interpretações. Se eu falo uma crina brilhante de vento e luz, se eu falo, né, uma calva vasta e polida, o que é vasto para mim e o que é vasto para outra pessoa? Então, isso é uma interpretação, tá bom? Ou seja, a menos que seja uma descrição técnica. Como assim uma descrição técnica? Você tem que fazer uma descrição exatamente, vai, é um produto, tem que colocar as especificações do produto, o jeito como o produto está, se teve, não sei, eu trabalho com o saque, serviço ao cliente, eu tenho que escrever, colocar o produto exatamente, não sei o que, aí tem uma descrição mais técnica, ok? Não posso ficar, dar margens a interpretações. Ah não, porque o produto, ele tem cheiro de rosas, não sei o que. Não, posso dizer, não, o produto está com cheiro muito forte, ou está com um odor desagradável, porque não é a proposta dele, não sei, ok? Ou seja, tem que ser mais técnico o negócio. Quando eu falo de produtos e assim, então assim, contextos, né? O segundo tipo é uma descrição de interior, né?
Uma descrição de interior, você visualiza um ambiente com seus aspectos peculiares, móveis e adornos pertinentes. Professor, mas isso não seria um retrato, né? Ou seja, também não seria descrição? Se você descreve, por exemplo, esse quarto aqui, né? Eu tenho... o que está aparecendo aqui? Um ventilador, né? Então, se eu descrevo o ventilador, ou se eu descrevo o quarto, não estou descrevendo seres inanimados? Sim, em parte sim, estou descrevendo seres inanimados, mas uma coisa é descrever apenas o ventilador. Outra coisa é descrever o ambiente, ou seja, o ventilador, a parede verde atrás de mim, a porta bege aqui ao lado. Outra coisa é descrever dessa maneira. Okay? Ou seja, eu não vou descrever tão em detalhes talvez cada objeto, mas eu vou escrever o ambiente em si. Né? Então, por exemplo, a mobília da sala consistia em sofá, 6 cadeiras, 2 consolos de jacarandá, que já não conservavam o menor vestígio de verniz. O papel de parede branco passara a amarelo, e percebia-se que alguns pontos já havia sofrido hábeis remendos. Ou seja, ele está de fato descrevendo alguns tipos de objeto, quando fala que o móvel de jacarandá ele não conserva mais verniz, ou seja, é um aspecto. Jacarandá é um tipo de árvore, ok? O papel de parede branco ele virou amarelo e se nota que ele tinha sofrido remendos. Ou seja, eu estou descrevendo tão a detalhe, por exemplo, como eu descrevi aqui, o cavalo ou esse homem? Não, não é tão em detalhes. Por isso que assim, eu aqui na descrição de interior eu visualizo um ambiente e quais são os aspectos peculiares, ou seja, quais são os aspectos que ressaltam. Nesse caso, perdão? Nesse caso, podemos ver que a mobília da sala, né? Ou seja, tem uma mobília que não tem mais verniz, tem um papel de parede branco que já, em vez de branco, já é amarelo, então eu posso pensar, nossa, é um ambiente um pouco mais velho, né? Não são móveis novos. Então, assim, eu vejo com os aspectos peculiares de alguns objetos que estão dentro desse interior, eu consigo visualizar o interior, mesmo que o objeto não seja tão específico. Qual tipo de sofá? Não sei, talvez não importa o tipo de sofá. Ok? De paisagem. De paisagem, o observador abrange de uma só vez a totalidade do panorama, ou seja, eu olho o geral, o panorama, o que é aquela imagem geral, e depois, aos poucos, eu vou enumerando as partes do todo, de preferência por ordem de proximidade. Por exemplo, via como em piruta colorida de folhinha, a palhoça de lascas de coqueiro rejuntados de bairro cinza, quase branco, o telhado lavado de chuva e o amarelinho da trança de buriti. Todo lustroso do sol, a meia altura. O curralzinho em frente, as 2 mangueironas carregadas de fruta, o carro de boi de cabeçalho escorado no chão, penso, vazio e só. Ou seja, quando eu olho isso aqui, eu vejo, né, via como em piruta colorida de folhinha, ou seja, ele via o quê? A palhoça de lascas, né? Depois, o telhado lavado de chuva, ou seja, ele vê o negócio, depois ele vê o tipo de... a palhoça, né, como um tipo de... Ai, me fugiu a memória agora o nome. É um lugar que você entra e coloca coisas. Né? E o telhado, então ele vê isso, a visão dele sobe, vê o telhado, né? Depois ele vê o curralzinho em frente, ou seja, eu tenho uma palhoça, eu vejo o telhado e vejo um curral em frente, né? O lugar onde eu guardo os animais, o curral, onde eu guardo boi, cavalo, não sei, né? Depois, as 2 mangueironas carregadas de fruta, mangueiras que que dá manga, ok? Então eu vejo 2 árvores de mangas, cheia de mangas, né? E depois o carro de boi escorado no chão. Então, é várias coisas que ele vai vendo. Talvez a palhoça esteja mais perto e o carro de boi esteja mais longe, ok? Claro, às vezes eu estou descrevendo uma coisa que está dentro dessa mesma paisagem, né? Talvez uma coisa do lado da outra. Quando eu falo ordem de proximidade, isso não é uma coisa absoluta, tá bom? Assim, quando você escreve do jeito que você quiser. Mas existem maneiras de escrever que tornam a leitura mais dinâmica ou a leitura mais atraente e interessante, né? Colocar as coisas por ordem de proximidade ou o que eu vejo primeiro nessa coisa ajuda,
na leitura e a entender melhor a leitura, tá bom? Quando eu digo assim por ordem de proximidade, é que quando nós vemos uma paisagem, a gente não olha primeiro, nossa, olha aquilo, olha, estou vendo lá longe aquilo, meu Deus. Nossa, olha essa coisa grande aqui, perto. Não faz sentido, a gente vê primeiro o que chama mais atenção, que é algo que está próximo. A menos que seja uma coisa muito bizarra, muito diferente, longe, né? Então por isso que por ordem de proximidade. Por quê? Porque é aquilo que mais me chama atenção, inclusive é o que ele descreve bastante, né? A palhoça e depois a visão dele sobe pro telhado e depois ele vê atrás o curralzinho, né? Então assim, ele vai vendo. Por ordem de proximidade, na verdade seria mais como por ordem como eu vou visualizando essa paisagem, tá bom? Já falando sobre três, agora o quarto tipo de descrição, a descrição de cena, né? A descrição de cena é movimentada, dinâmica, e para esse tipo de descrição admitem-se fases, ou seja, um desenvolvimento progressivo no tempo. Não se deve confundir com a narração, que é uma sequência de fatos. A descrição de uma cena apresenta aspectos sucessivos do mesmo fato, ou seja, o foco principal do texto não são as ações, mas os detalhes daquilo que acontece. É um pouco estranho falar, né? Tipo, descrição de cena é movimentada. Então, o que diferencia isso de uma narração, não é? O que vai diferenciar é que, como está escrito aqui, a descrição de cena, ela não mostra uma sequência de ações. Ela mostra uma ação ou um evento dentro de vários pontos de vista diferentes ou em vários detalhes diferentes. Vamos ver. Começa a queima. O fogo erguera-se e lambia no anseio satânico os troncos das árvores. Estas estremeciam num delicioso espasmo de dor. Toda a ramagem de base foi ardendo, e as parasitas, como rastilhos de pólvora, levavam as chamas à copa, e a fumaça, aumentando, entupia as veredas e arremessava para a frente o bafo quente do fogo que lhe seguia no encalço. Os homens olhavam-se atônitos diante do clamor geral das vítimas. Línguas de fogo viperinas procuravam atingi-los. Recuavam, fugindo à perseguição das colunas, que marchavam. Pelos cimos da mata se escapavam aves espantadas, remontando as alturas num voo desesperado, pairando sobre o fumo. Qual é a ação, o evento aqui que está ocorrendo? Um incêndio florestal. Ou seja, as árvores estão pegando fogo, os animais estão fugindo e os homens estão talvez tentando combater esse incêndio, mas não conseguem porque é demais. Existe uma sequência de ações, exatamente? Claro, talvez eu possa pensar não numa sequência de ações, mas ações ocorridas no mesmo tempo. Qual é? Enquanto o fogo está na floresta, os animais estão fugindo e os homens estão com medo, atônitos. Então são várias ações dentro desse mesmo ambiente. Vocês percebem que isso não é uma narração? Não é uma sequência de ações, mas sim é um evento específico sobre um ponto de vista específico e sendo detalhado o que está ocorrendo? Claro, né? Claro que sempre uma descrição de cena, né, uma descrição cênica, vai começar por algum tipo de narração, ou ela pode estar inserida dentro de um tipo de narração, né, dentro de alguma narração, mas ela não é a narração em si, são coisas diferentes. Uma descrição cênica e uma narração são coisas diferentes. Qual é a narração? Começa a queima. O fogo está pegando nas árvores, os homens estão gritando e os animais estão fugindo. Então, o corpo de bombeiros foi chamado, mas os bombeiros não conseguiram dar conta da situação. Então, apelaram para que as pessoas ajudassem também. Então, assim, percebe? Isso sim é uma narração. Eu estou mostrando a sequência de ações. Eu não estou dando detalhe a cada aspecto desse evento. Notam a diferença? E para terminar, qual a estrutura de uma descrição? Primeiro existe a apresentação. E, em geral, né, o período típico de uma narração começa, quer dizer, de uma descrição começa com uma narração. Por exemplo, ele empurrou a porta e entrou numa pequena sala. Isso é o início de uma narração, né? Agora, aí eu vou falar quem é ele, ou talvez, primeiro eu falo quem é ele, depois eu falo que ele empurrou a porta e entrou numa pequena sala, e aí eu descrevo a sala. Ou seja, claro, a descrição não é um texto completo em si mesmo. A descrição é um texto
dentro de uma outra estrutura maior. Eu posso ter um romance, eu posso ter um texto ficcional ou alguma coisa do tipo, né, ou um artigo mesmo, e dentro disso eu posso ter uma descrição, tá bom? Então, a apresentação da descrição, em geral, vai ser introduzida com algum tipo de narração ou algum outro tipo textual. Depois eu tenho a pormenorização, que é a parte central de uma descrição. É onde de fato eu vou colocar os detalhes, né? Onde eu vou enumerar esses detalhes, que isso que vai facilitar a visualização do que está sendo descrito. Depois eu tenho a dinamização. Né? Depois não, né? Em alguns dos casos eu tenho a dinamização, que isso vai ocorrer nas descrições de cenas e é caracterizado pela sucessão de fases ou aspectos relativos ao mesmo fato. Por exemplo, aqui eu tenho o começo da narração, começa a queima. Então beleza, talvez tenha tido uma série de eventos antes e aí que resultou na queima. Ou seja, a narração vem até aqui, agora eu vou colocar os aspectos. Né? Qual é o evento? O evento é a queima, o incêndio florestal. Então, quais são os aspectos dessa queima? O fogo, né? É que lambe os troncos das árvores. Daí eu tenho... Cadê? Onde está? Os homens que observam atônitos esse incêndio. Né? E esses homens observam e depois recuam para fugir, né? E depois as aves que escapam espantadas. Então, eu tenho o quê? Uma enumeração, voltando aqui, né? Eu tenho o quê? Eu tenho uma sucessão de fases. Não é uma sucessão de eventos, é uma sucessão de fases dentro desse mesmo evento, tá bom? E a impressão. A impressão é a característica da descrição psicológica, muitas vezes, né? Envolvendo a interpretação do autor. São as sensações dos nossos sentidos, ou seja, tato, paladar, olfato, são as nossas sensações daquilo. E traços emocionais ou reflexões externadas pelo autor. Voltando aqui, o fogo erguera-se e lambia no anseio satânico os troncos das árvores. Quando eu coloco no anseio satânico, primeiro, fogo tem sentimento? Fogo pensa? O fogo fez um pacto com o Satã? Não. Mas o autor aí colocou, o fogo lambia no anseio satânico os troncos das árvores. Quer dizer o quê? Que o fogo ele estava cada vez crescendo mais e consumindo tudo que passava, tudo que estava diante dele. Estas, ou seja, as árvores, estremeciam num delicioso espasmo de dor. A árvore tem nervos, tem medula, tem nervos, tem. Então sente dor? Bom, talvez alguém diga que sim, mas num delicioso espasmo de dor. Delicioso. De que sentido ele diz delicioso? Talvez no sentido bem sarcástico e irônico, querendo dizer o contrário. Já que o fogo lambe no anseio satânico, talvez para o fogo isso é uma coisa deliciosa, um espasmo de dor. Mas árvores. Então assim, claro, porque é um ser vivo, então vai ter um espasmo sendo consumido, assim como qualquer objeto que tem uma estrutura biológica, né? Esqueci o nome agora. Mas percebem que isso são interpretações do autor? Eu poderia dizer o seguinte: o fogo erguera-se e lambia os troncos das árvores, que estremeciam sendo consumidas por ele. Ou seja, com isso, não teria uma impressão do que era. Na verdade, é o que está acontecendo. Quando eu coloco que o fogo vai no anseio satânico, que as árvores estremecem no espasmo de dor delicioso, isso são interpretações. Isso são visões, são sensações que a pessoa tem ao ver aquilo. Ou seja, a sensação que o autor tem ao observar essa, ou ao imaginar essa cena, é essa. Então, assim, esse tipo de impressão, as impressões que colocamos dentro de um texto descritivo, são o que nós sentimos, seja tátil ou visual, ou seja, dos nossos sentidos, ou é o que nós sentimos internamente, qual a nossa sensação, nosso sentimento em relação àquilo, ou o que nós pensamos sobre aquilo, tá bom? Então, essa é a estrutura de uma descrição. E alguém está batendo aqui em algum lugar. Essa é uma estrutura de uma descrição. Quando eu falo que é a estrutura da descrição, não quer dizer que vai ser exatamente nessa ordem, ok? Ou seja, essa estrutura são coisas que vai
estar dentro de uma descrição, em maior grau ou em menor grau, tá bom? Quando eu falo em maior grau ou em menor grau, por exemplo, quase sempre uma estrutura vai ter uma pormenorização, ou seja, eu vou colocar pormenorização, uma pormenorização, eu vou colocar em detalhes o que está sendo ali. Por quê? Na descrição eu tenho que falar dos detalhes. Quase sempre vai ter isso, mas nem toda descrição vai ter uma dinamização. Nem toda descrição, principalmente as técnicas, terão uma impressão. Descrição técnica não tem exatamente uma impressão, uma reflexão, não. É o que está sendo observado, é uma fotografia. Ok? Então, assim, quando eu falo da estrutura da descrição, aí vai depender muito do tipo de descrição e se essas características estão em maior grau ou em menor grau. Tudo bem, gente? Então, essa é a nossa aula sobre o primeiro gênero textual que estamos vendo, que é a descrição. Tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau e até mais.